Fico feliz de estar aqui nesta noite mais uma vez, meus irmãos. Eu amo fazer o que eu estou fazendo, pregar a palavra de Deus. Faço com o maior gosto da minha vida, meus irmãos. Pode ter certeza. Faço sem nenhum tipo de barganha com o Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos que trazendo para os irmãos a exposição da palavra de Deus. Quero chamar a atenção para você, a sua atenção do tema, né, que nós estamos tratando, tema geral. Se você não lembra, é a alegria do Evangelho em meio às provações. A alegria do Evangelho em meio às provações. Esse é o tema que nós demos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses dentro desses 4 capítulos. Normalmente as Bíblias têm uma epígrafe, mas ela não coloca um tema. Então, se de repente você gostou do tema que eu dei, que é baseado dentro dos 4 capítulos, você pode até usar aí colocar de caneta, eu coloco na minha Bíblia de caneta. E o tema da mensagem dos versos 12 até o 26 é quando o sofrimento me faz avançar. Nós estamos estudando essa pequena parte, esse pequeno trecho aqui da Bíblia, né? Não tem como pregar. Não, deixa eu desligar aqui eu não preciso receber mensagem agora, né? Nós estamos estudando, não tem como pegar um capítulo e sair direto, porque o capítulo ele é dividido em perícopes, em pequenas partes. Então, o que a gente está fazendo é exatamente indo devagar, indo em cada parte do texto. Obrigado, irmã Itamar. Então, na doutrina passada, nós fizemos a introdução e dissemos que iríamos apresentar para a Igreja do Senhor 3 verdades que iriam estruturar essa mensagem. E nós dissemos a primeira, né? Eu gosto de dizer repetidamente algumas vezes, repetir algo que eu já disse, porque eu acho que traz uma memorização. Como é um culto de doutrina, eu acredito que você tem o interesse de aprender, né? Se você está aqui é porque você tem o interesse de aprender. Então, eu disse que as algemas, elas são uma oportunidade para o avanço. É a primeira verdade que a gente explicou aqui. Então, eu sempre extraio uma verdade máxima do texto e 3 abordagens dentro daquilo que estamos dizendo. Então, vamos fazer assim hoje, da mesma maneira como fizemos na quinta-feira passada. Nós olhamos para o texto, eu não vou repetir mais, porque já dissemos na aula passada, na doutrina passada, que as aparentes derrotas, elas podem nos fazer avançar. Então, nós analisamos o texto bem calmamente. Nós vimos que o sofrimento, ele gera a oportunidade de pregar aos perdidos. Paulo estava preso, e ainda assim, preso, ele viu esta oportunidade, algemado a um guarda pretoriano para pregar, né? Então, esse texto aqui é interessante, porque ele começa apresentando esses inimigos do apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, nós olhamos para o sofrimento como um estímulo missionário, algo que nos conduz a fazer missões, ao sofrimento como uma porta para nos levar às missões, porque Paulo diz no verso 14 que o sofrimento dele fortaleceu os irmãos a quererem fazer missões. Veja que coisa interessante. Versículo 14 diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas. Veja, os irmãos foram motivados em ver o servo do Senhor passando por essa situação e
e eles, através disso, ao invés de parar, eles avançaram, porque o sofrimento nos leva a avançar. E hoje, queridos irmãos, eu quero extrair mais uma verdade desse texto que parte aqui dos versos 15 ao 18. A segunda verdade que, quando eu li esse texto, veio ao meu coração é que é preciso maturidade cristã diante dos críticos. Quem aqui já foi criticado? Quem aqui já se sentiu, já provou e experimentou o quanto é ruim a crítica, né? Alguém diz que tem crítica construtiva, eu não vejo nenhum tipo de crítica que consiga construir, né, nada na vida de pessoas. Né? Crítica não constrói, mas a maturidade diante da crítica pode nos gerar alguns benefícios. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. A primeira coisa, aqui dentro da maturidade que nós precisamos ter diante da crítica, e eu estou dentro do texto, é que nós precisamos ter, quando criticados, não é? O apóstolo Paulo teve isso, eu parto a partir do apóstolo Paulo, que ele teve discernimento para com os pregadores que estavam pregando com motivos obscuros, com motivos escusos. Eu vou explicar isso aqui melhor. Você vai ler o texto comigo novamente. Paulo teve discernimento para os pregadores que estavam pregando a mensagem com motivos obscuros, escusos, com motivos duvidosos. Veja o que o texto diz, na versão A. É verdade que alguns proclamam, olha o discernimento de Paulo, que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os que fazem com esse motivo assim meio atravessado, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Esse é um dos textos aqui muito honestos do apóstolo Paulo, e esse é um texto, amada igreja do Senhor, desconfortável, porque Paulo sabe que existem na igreja pregadores que estão pregando a mensagem, que estão usando, na verdade, a prisão do apóstolo Paulo como uma espécie de trampolim para crescimento pessoal. Eles estão aproveitando que o apóstolo Paulo está preso e eles estão se sentindo beneficiados porque estão agora pregando a mensagem para acrescentar dor ao apóstolo Paulo. Eles estão pregando para dizer assim, tá vendo? Você está preso porque você é radical, prega a mensagem assim e te levou à prisão. E nós estamos aqui pregando a mesma mensagem e estamos livres. Esses indivíduos aqui que estão pregando, segundo alguns estudiosos, eles eram da ala legalista da igreja. Eles eram totalmente contrários ao ministério de Paulo com os gentios e eram contra a mensagem de Paulo da graça. Paulo tinha uma mensagem que apresentava a graça de Deus para os gentios. Então, estes legalistas, esses irmãos, supostos irmãos, pregadores, mestres da igreja que estavam agora pregando a mensagem, eles
pregam, mas eles sentem inveja de Paulo. Eles sentem inveja de Paulo por causa da sua popularidade. Eles sentem inveja de Paulo por causa da sua mensagem. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui presentes nesta noite. Se tem uma coisa terrível que atrapalha a igreja, que atrapalha o crescimento da igreja, é a inveja. A inveja e a contenda, elas andam juntas. Pessoas invejosas, elas são pessoas treteiras, que gostam de briga, de contenda. Elas andam juntas. Da mesma maneira que o amor e a unidade são inseparáveis, quando você se deparar com uma pessoa invejosa, você pode ter certeza que esta pessoa é uma pessoa que gosta de contenda. E isso atrapalha o crescimento da igreja. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que estes críticos, estes invejosos, eles estavam aqui, perceba no texto, queridos irmãos, que eles estão pregando quem aqui dentro do texto? Esses pregadores. Olhe para o texto, me ajude a pregar, como diz os pregadores. Eles, porém, pregam quem? Eles pregam quem? O problema aqui desses pregadores, destes críticos, não é a heresia. O problema não é que eles estão pregando eles não estão falando besteira, Kelinha. Eles estão anunciando o evangelho. Eles estão falando sobre a vida. Eles estão falando sobre a morte. Eles estão falando sobre a ressurreição de Jesus. Eles tinham conteúdo na mensagem. Tinha doutrina correta, tinha boa teologia, mas o coração desses pregadores estava errado. Eles estavam pregando uma doutrina correta, mas a vida deles estava errada. E para falar a verdade, irmãos, tem gente que prega e grita e pula, e raja e brada, mas não consegue ser, assim, convencer. Não consegue tomar o nosso coração com a mensagem. É muito barulho. Não tem coração na mensagem e nem toma o nosso coração. Tem gente que fala a verdade, que prega, e é uma mensagem, às vezes, até cristocêntrica. É ortodoxa, mas ainda te falta alguma coisa, como disse Jesus ao jovem rico. Eles pregam por interesse pessoal. Pregam, o apóstolo, a palavra que é utilizada aqui, a palavra original usada no texto aqui, na o versículo diz interesse pessoal. Se você olhar aí, aqueles porém pregam a Cristo por interesse pessoal. Na sua versão aí tem contenção. Contenção, você pode colocar aí do lado, é interesse pessoal. Pode colocar. Essa palavra, ela está relacionada aqui dentro do texto a trabalhar por salário. Ela, com o passar do tempo, essa palavra passou a indicar pessoas que trabalham com ambições profissionais. Pode pesquisar a palavra eritéia. Contenção, interesse pessoal. A revista atualizada diz discórdia. Já pensou, irmãos, você prega a mensagem correta, mas prega por interesse pessoal, por contenção, por contenda, por briga. Para se promover a si mesmo. Prega com o olho no lucro. Prega com ambição. É quando muitos pregadores pregam, porque pregar em muitos lugares é um bom negócio. Dá dinheiro. Dá cachê.
Eu disse que essa mensagem seria difícil de pregar, né? E os irmãos estão aprendendo aqui dentro do texto. Não tem ninguém assim aqui. Não tem ninguém aqui assim. A gente não vive o evangelho porque está interessado em lucro. Mas tem gente que está fazendo do ministério um bom negócio. Tem gente que não tem chamado, que não foi chamado, que não ama pessoas, que não se preocupa com vidas, que não está nem aí, o seu único interesse é a grana, é o dinheiro. E prega que é uma bênção. Todo domingo prega, toda semana prega, está nos púlpitos das nossas igrejas. Eu não sei nas outras. E eu fico me perguntando, querida igreja do Senhor, porque em muitos lugares o crescimento é grande. E às vezes a gente olha para uma igreja como a nossa, às vezes o crescimento é lento, às vezes é aparentemente quase inexistente, é inexpressivo. E a igreja com menos de 20 anos, com 10 anos de existência, que já se tem aí 10, 15, 20 mil pessoas nesta igreja. E aí isso me leva a fazer algumas perguntas. Será que estão crescendo porque estão realmente pregando o evangelho? Ou será que em algumas dessas igrejas, não digo todas, elas só estão crescendo porque lá tem uma iluminação legal, tem um local legal, tem pessoas legais, tem boa música, tem um espaço agradável? Será o ar-condicionado é bom, funciona, não precisa de ventilador, a banda toca, o pastor da igreja não precisa tocar, tem um ministério, né? A música envolve. Será que muita gente, essas igrejas, será que cresce por causa disso somente? Paulo não está aqui criticando, querida igreja do Senhor, esses pregadores pelo conteúdo que eles estão pregando. Eles anunciam Cristo, o problema são os motivos. Porque tem gente que prega para encher igreja. Tem gente que prega para adular pessoas. Tem gente que prega para fazer com que tragam as ofertas para a sua igreja. Tem gente que prega visando no lucro, prega porque ganha dinheiro. E tem pregadores da nossa denominação que só aceita agenda para pregar. Se fosse para convidar para cá, só aceitaria com cachês muito altos, fora da nossa realidade, fora da realidade de muitas congregações. E se convidar de fora, fica pior ainda, porque nós não vamos ter condição de bancar o hotel que o cara quer, o restaurante que ele quer comer, ali na via de Ponta Negra. É um estrelato. O motivo é o problema. Muitos líderes fazem as pessoas acreditarem que devem investir em seu ministério com a proposta de ganho no futuro. Muita gente faz isso. Venha, oferte aqui, lance a sua semente aqui. E tem muito crente que nem oferta na sua igreja para lançar a oferta pela internet. Como se fosse igreja, fosse bolsa de valores. Que eu dou uma oferta e eu ganho uma oferta, eu ganho em troca, eu ganho lucro em troca. Muitos pregam, mas não se importam com o método, meus irmãos. Pois o que vale no fim é a casa cheia. Ainda bem que eu estou vacinado, estou acostumado a pregar para os irmãos. Eu queria que a casa tivesse cheia, lotada de pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei se isso vai acontecer um dia. Eu não sei. Mas eu continuo pregando o evangelho que eu aprendi. Eu continuo pregando sem ganhar R$1 para pregar. Eu continuo pregando porque o meu objetivo
é o céu. Mas em muitos lugares, o que vale é casa cheia. O objetivo é mais importante do que tudo. Por isso que vale São João Gospel, vale Carnaval Gospel, vale Boate Gospel. Tendo o gospel, tá valendo tudo. Só basta ter o gospel. Tendo o gospel, vale tudo. E aqui nós temos uma armadilha para pastores de igrejas pequenas como a nossa. Somos tentados, quando vemos as pessoas saindo da nossa igreja para ir para essas igrejas, a buscar uma nova experiência, a mudar o método, abandonar a palavra e dar o que a igreja se agrada. Eu não fui chamado para vir para cá para dar a você o que você se agrada. A dieta que você come aqui é a dieta que Deus nos dá. O capim que você come aqui é o capim que Deus nos dá. É a sua palavra. Não é o crente que escolhe a dieta. Eu não gosto daquela igreja porque o pastor só prega sobre isso. Já viu a história do pregador que foi pregar em uma igreja? E quando chegou naquela igreja, isso foi verdade. Olha, não pregue sobre adultério não, porque tem um irmão aqui e tal, e ele dá uma oferta boa, ele está com uma situação meio assim atravessada. Aí o pregador diz, está certo. Aí não pregue sobre isso, porque não pregue sobre intriga, não. Tem duas irmãs que não se falam, e elas são uma bênção, ofertam, elas sempre estão, né? Não pregue sobre isso não. Enfim, ele deu várias desculpas, o pastor que convidou, e o irmão no final olhou assim o pregador e disse, pastor, então tá, eu já não posso pregar sobre isso, eu prego sobre o que então? Ele pregue sobre judeu, não tem nenhum aqui. Pregue sobre o judeu. Nós somos tentados a fazer inovação para atrair. Porque se você não for atraído pela palavra de Deus, nada mais vai te atrair, crente. Você precisa ser atraído pela graça, pela palavra. Louvado seja Deus, porque quem mantém você no caminho, quem mantém você firme, é a palavra de Deus. Agora só um parênteses aqui, só um pequeno adendo aqui. Eu não quero dizer que igrejas grandes estão usando aqui método antibíblico. Eu não estou fazendo uma apologia da igreja pequena. Igreja boa é a igreja pequena. Aqui o culto é bom, aqui só dá 10 pessoas, é uma bênção. Não, não é isso não, irmãos. Não estou dizendo, eu não estou sendo anti-igreja grande. Eu estou falando, não estou falando que a igreja não precisa ter um local adequado, não precisa ter um ar-condicionado, um som bom, uma banda boa. Não é isso. Eu estou falando dos motivos, do objetivo do nosso coração, do que é mais importante para nós. Porque se você vai para a igreja em busca da banda, em busca do pregador, em busca da personalidade, você está equivocado. Você precisa ir pela palavra. Só estou alertando, porque aqui nós precisamos de discernimento, porque tem gente que está ouvindo pregadores que são obscuros, falta discernimento. Paulo teve discernimento aqui diante desses pregadores. Muita gente está abandonando a congregação, muita gente está deixando a sua congregação para ir para estas igrejas em busca disso e daquilo. Mas você tem pasto verde aqui nesta casa, você tem palavra de Deus aqui nesta casa, você tem mensagem bíblica, você tem ensino da palavra de Deus que pode te alimentar e fortalecer a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que eu prego? Por que eu prego? Porque eu sou crente. Só para mostrar que eu sei. Eu prego pelo status. Eu prego porque está sendo filmado e eu quero
que seja bastante visualizado. Eu prego pelos likes, pelos seguidores, para aumentar o canal. Eu prego por isso, prego por dinheiro, prego para enganar os irmãos. São tantos motivos perigosos, meus irmãos, que podem nos levar a fazer coisas para Deus sem que Deus tenha pedido. A caminhar achando que estamos com Deus. Lembra de Sansão? Que já estava sem Deus fazia muito tempo e achava que estava com Deus. Segundo lugar, eu preciso também de discernimento para entender que o que é mais importante, irmã Francisca, a mensagem é o que é mais importante. O que é mais importante, em segundo lugar aqui, você precisa de discernimento para entender, é a mensagem. Você precisa de Bíblia na sua vida. Você precisa de palavra de Deus na sua vida. Paulo diz no versículo 18, olha só o que é que ele diz. Mas que importa? Esse é o discernimento de Paulo. E Paulo não está dizendo aqui que o pregador pode ser de todo jeito não, viu? Não é isso. Mas ele está dizendo o que importa. Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, anunciado. Seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O que importa? Parece até que Paulo está sendo indiferente. Paulo aqui está aplicando um princípio. Acima dos motivos dos homens, há um Deus soberano, que pega gente que prega com motivo duvidoso e Deus transforma essa mensagem para a glória do nome dele. Porque às vezes o camarada pode subir à tribuna para anunciar a mensagem em adultério e dezenas de pessoas se converterem. Pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Porque o que importa é a mensagem. Paulo está dizendo aqui o seguinte: o poder do Evangelho não está na minha pureza, na pureza dos meus motivos, de quem prega. O poder do Evangelho não está na retórica, na minha fala bonita, não está no poder do pregador, não está no meu carisma. O poder do Evangelho está em Cristo, sendo anunciado. O poder do Evangelho é em Cristo. O poder do Evangelho é em Cristo. O Evangelho não é a propriedade de um pregador. Eu não sou o detentor da mensagem. Quem fala é Cristo. A palavra é de Cristo. A palavra é de Cristo. Ele é a própria palavra. Por isso que se a palavra não te alegrar nesta noite, nada mais pode lhe alegrar, meus irmãos. Eles até anunciavam a Cristo, mas em um espírito que não era de Deus. É possível, queridos, que pregadores digam coisas profundas, que coloquem a mão sobre os enfermos e eles sejam curados, que profetizem, mas ainda assim, Deus não está na vida daquele pregador. Porque Jesus diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: eu não te conheço, mas eu preguei, mas eu profetizei, mas eu rodopiei, mas eu marchei, mas eu pulei, mas eu expus um sermão, eu dei uma aula, mas eu não conheço você. Nosso objetivo deve ser o de levar pessoas a Cristo. Meu objetivo como pregador é o de levar pessoas a Cristo. Mas a gente sempre se depara com gente que só sabe criticar. Como é que está a igreja de Horta? Né? Alguém pergunta. Aquele menino que dirige lá está fazendo o quê? É assim. Por isso que você precisa de maturidade diante da crítica. Maturidade. Não pergunta se tem vida sendo salva.
Tem igreja sendo edificada? Tem palavra? Tem vida sendo transformada? Tem o evangelho? Não. Não pergunta. Pergunta fulano. Tem gente que vai lá na minha barbearia lá. Tem gente, como é que tá fulano de tal? Tá uma bênção. Tá todo mundo uma bênção. Tá todo mundo uma bênção. Querem saber se você gosta de mim? Se você concorda com a minha visão pastoral ou não? É uma politicagem. Não é assim? É uma politicagem. Você está com Paulo ou está com a gente? Você está com Paulo ou está com a gente? Mas gente que é assim, que só sabe criticar, você precisa amadurecer para entender isso. Eu demorei um pouquinho, penei um pouquinho para aprender isso. Mas gente que é assim, gente que é assim está fazendo mal à sua própria vida, à sua própria vida espiritual. Mas para Paulo aqui, o que é importante? O que é que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Deixa criticar, o que importa. Deixa pregar com inveja, deixa achar que está me fazendo sofrer. Deixa não gostar de mim, eu não estou nem aí. Eu quero é que Cristo seja pregado. Eu não estou nem aí se estão falando de mim. Eu quero é que o evangelho seja proclamado. No século XVIII, John Wesley e George Whitefield, eles eram amigos. Eles faziam parte, né, de um clube de oração. O povo orava mais do que a gente hoje, irmãos. Oravam. E George Whitefield e John Wesley, eles discordavam de muitas questões teológicas. John Wesley era arminiano, Whitefield era calvinista, mas eles tinham uma amizade, um laço. É tanto que no enterro de George Whitefield, quem pregou foi John Wesley, a pedido do próprio Whitefield. Ainda estou pensando quem vai pregar no meu enterro. E estes homens pregaram para milhares de pessoas, andaram juntos, mas eles eram assim discordantes na sua teologia. E alguém um certo dia perguntou a John Wesley se ele esperava ver Whitefield no céu. E diz que ele respondeu: eu creio que eu não vou ver George Whitefield no céu, não. Não vou vê-lo lá. Pessoa que perguntou assim: não? Então você não acredita que ele é convertido? Não é isso. Claro que ele é convertido. Eu acredito que ele é convertido. A questão é que eu não espero vê-lo no céu porque ele estará tão próximo do trono de Deus e eu vou estar tão distante que eu não vou conseguir chegar lá. Eu vou estar no céu também, mas ele, Whitefield, né, Wesley dizendo, ele é muito próximo de Deus. Wesley não tinha inveja alguma do seu amigo Whitefield. A inveja mata, meus irmãos. Você está sendo criticado? Está sendo criticada? Faça como Paulo, avance. Glória a Deus. Avance. Se nós não tivermos discernimento para com aqueles que usam de motivos falsos, e se nós não entendermos, meus queridos irmãos, o que é mais importante, a gente para. O que é mais importante é que Cristo seja pregado. O que é mais importante, essa igreja não vai parar. Essa igreja não vai parar. Vai vir outro dirigente, vai vir outro pastor, outro pregador, outro mestre, mas esta igreja não vai parar porque ela tem um dono. Ele vai continuar pregando sobre Cristo e nós vamos avançar. Não importa o que a dificuldade, mas nós vamos avançar pregando o evangelho. Aleluia!
as provações, os críticos, não pode fazer o seu amor esfriar. Não pode. Terceiro e último lugar nesta noite, discernimento. Eu preciso, dentro do que eu já disse aqui, da primeira sentença que eu vos falei, que é preciso maturidade diante dos críticos. Em terceiro lugar, eu preciso entender que eu não posso deixar o amor esfriar. Alegria, não amargura. Por favor, meus irmãos, não quero ver ninguém com o rosto triste. Você precisa de discernimento para não deixar o amor esfriar. Olha o que Paulo diz. Irmãos, a gente não está passando nem a metade do que Paulo passou. Olhe para o versículo 18. É uma mensagem expositiva. O que eu estou dizendo aqui para vocês está dentro do texto. Também com isto me alegro. Lá no finalzinho. Sim, sempre me alegrarei. O homem está preso. Tem gente criticando, tem gente perseguindo, tem gente pregando para maltratar. Sabe gentinha assim, que faz, você sabe que está fazendo algo para machucar. Pronto, eram esses cidadãos aqui. Esses indivíduos, esses meliantes. Mas Paulo diz, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. O texto diz, me alegro, é presente. E ele diz, sim, sempre me alegrarei, futuro. Paulo não está dizendo, Isabelle, que a situação não está doendo. Opa, não. Paulo está dizendo aqui que a alegria é independente da dor que você está sentindo. Você pode estar sentindo dor, mas está alegre nesta noite. Aleluia. A alegria não depende da situação se resolver na sua vida. A alegria não depende da circunstância que você está passando. A alegria, meus irmãos, é você, sou eu, que escolhe como você quer viver. Se você quer viver com a cara emburrada ou se você quer viver alegre no Senhor, confiando nele. Alegria. E eu digo para vocês, meus irmãos, que essa mensagem está batendo mais em mim do que em vocês. Paulo tinha motivos de sobra para estar amargurado, para estar triste. Tem pessoas que escolheram a tristeza para a sua vida, mas Paulo não. Paulo escolheu a alegria para a sua vida. É você que escolhe se você quer ser alegre no Senhor ou se você quer ser triste. É você que escolhe. Tem gente que fez da sua situação passada um motivo para viver no presente com a cara emburrada. Há 50 anos atrás teve uma briga com alguém e até hoje a pessoa vive amargurado. Eu não perdoo. Há 10 anos atrás ela me pediu aquele casaco e nunca mais me devolveu. Aquela cara parece que está com um limão, tomou um suco de limão sem açúcar. Agora, eu disse aqui, terça-feira, se a vida tem lhe dado limão, acho que foi domingo, faça uma limonada. Se alegre, crente, sorria, você está sendo filmado pelo céu. Aleluia, dê glória a Deus, abra sua boca, exalte o Senhor, extravase. Você tem visto aí
na mídia, os brasileiros saindo daqui para os Estados Unidos para torcer por uma seleção. Eu não estou sendo contra aqui quem está só torcendo pela seleção, mas eu vi aquele homem cantando o hino da pátria, chorando, as lágrimas descendo em uma empolgação, e às vezes nós estamos cantando ao nome do Salvador da nossa vida, e parece até que nós estamos cantando uma tristeza. Se alegre, se alegre, se alegre no Senhor, meus irmãos. Sorrir faz bem para a alma. Você tem motivo de sobra para estar alegre. Paulo tinha diante dele uma igreja que o amava, que estava com ele para o que ele precisasse. Por isso Paulo não estava focado. Sabe qual é o problema? É que nós nos focamos naqueles que não nos ajudam, Sandrinha. Nós perdemos o foco. Paulo diz o que importa. Nós perdemos o foco e passamos só a olhar para o problema, só para aquele que atrapalha, só para aquele que não vem. Eu estou olhando para os irmãos que estão aqui. Esta mensagem não é para ninguém que não está aqui. Esta mensagem é para nós que estamos aqui. Se alegre, pare de olhar para quem não está. Pare de olhar para quem não acrescenta na sua vida, para quem atrapalha. E às vezes a gente passa tanto tempo olhando para os que atrapalham, para os que não ajudam, que nós nos esquecemos de quem ajuda. Meus irmãos, nós esquecemos de quem está do nosso lado. Não deixe a alegria esfriar na sua vida. Não deixe, por favor, não permita que a amargura torne você um crente percevejo. Essa daí foi eu que inventei. Sabe o que é um crente percevejo? Um crente Maria Fedida. Maria Fedida é que dão o nome em alguns locais aí do percevejo. Um crente percevejo, sempre que ele se sente esmagado ou ameaçado, ele solta um odor terrível e ele espanta os predadores. Mas o crente percevejo, ele quando é esmagado, pressionado, quando ele está na prova, quando ele está na bênção, é assim, ó. Quando ele está triste, quando ele está com algum problema, ele desconta no outro. O seu veneno químico, a sua palavra dura, mas não seja um crente percevejo. Libere o cheiro de Cristo. Aleluia, alegria. Não deixe que a dor molde a sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O crente, quando é perseguido ou pressionado, ele precisa dizer o que o apóstolo Paulo disse. 2 Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo disse assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Você pode estar atribulado, você pode estar angustiado, você pode até estar perplexo, mas você não pode estar desanimado. Veja que Paulo está dizendo: desanimado aqui é alguém que não tem saída, é alguém que não tem recursos. Talvez você esteja assim nesta noite, sem saída, sem recursos, imprensado, maltratado, mas o Senhor está dizendo aqui para você nesta noite: alegria, alegria, minha serva, alegria, meu servo, eu estou contigo. Eu gosto do que o Martin Lloyd Jones escreveu. Ele disse que a alegria de Paulo, preste atenção nisso, não é uma alegria de temperamento, não é a alegria de quem é naturalmente otimista. Eu não sou pregador coach, eu não estou chamando aqui você para ficar alegre, para você ficar otimista. Não, não é isso não. Mas essa alegria é a alegria de quem, em face de todas as circunstâncias adversas, afirma que Deus ainda reina.
Mesmo diante do que você está passando, Deus ainda reina. É uma alegria de fé. Se você viver com a alegria de sentimento, você vai viver uma alegria só pelo que você tem. Mas aqui não é alegria de sentimento, não é alegria de emoção, não é alegria da Copa do Mundo, que se o Brasil ganha, está alegre, se o Brasil perde, está triste. Esta alegria aqui é uma alegria de convicção, de alguém que mesmo perdendo sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Termino contando uma rápida história. Paulo, ele tinha uma capacidade de extrair a alegria, e eu chamo a sua atenção para esta história. Paulo tinha a capacidade de extrair a alegria de um cenário, às vezes até sem saída. O homem eu estava fazendo um relato da trajetória do apóstolo Paulo. Naufrágio, picada de cobra, pedrada, tanta coisa. Meus irmãos, era para esse homem ter escrito a carta da tristeza. Era. Mas ele escreve a carta da alegria. É tremendo. E eu lembrei, enquanto estava preparando essa mensagem, do filme, do clássico do cinema, que foi dirigido por Roberto Benigni, A Vida é Bela. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. Esse filme ganhou 3 Oscars. Ganhou o Oscar de ator, ganhou o Oscar do melhor filme e ganhou o Oscar da melhor trilha sonora. Esse filme é maravilhoso. Eu assisti. Esse filme ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, onde um judeu chamado Guido e o seu filho, que é Josué, eles são levados para um campo de concentração nazista. Guido e o seu filho é levado, ele é afastado da sua mãe. E Guido, que é o pai, ele cria um plano. Ele cria um plano, na pedagogia, como é que eu poderia dizer? Um plano pedagógico. Ele cria um plano para proteger a inocência do seu filho. Ele faz o pequeno Josué acreditar que eles estão participando de uma grande brincadeira. Ele faz o filho dele acreditar que eles estão participando de uma grande brincadeira, mas eles estão presos e estão prestes a ser mortos. Guido, ele não queria que seu filho crescesse com ódio, com amargura, com tristeza no coração. O filme é triste e engraçado ao mesmo tempo. Mostra uma leveza de um homem que soube como encarar a vida. E por que esse filme é maravilhoso? Porque ele é baseado em fatos reais. Tem uma cena do filme que Guido passa marchando. E o pequeno Josué está ali, ele passa marchando, mas aquilo ali não é uma brincadeira. Ele está indo para uma das câmaras de gás para ser morto. E ele passa marchando e ele pisca o olho para o pequeno Josué, ainda com a cara de alegria. Ele não está com a cara triste. Ele está indo em direção à morte. Esse filme mostra um homem que venceu o sistema nazista. Ele venceu o horror da guerra. Ele não permitiu que a tristeza lhe abatesse, que o ódio lhe dominasse, que a amargura tomasse conta da sua alma, porque ele pensava no seu pequeno filho, Josué. Ele não pode crescer odiando. Ele não pode crescer sem sorrir. Ele não pode crescer sem ter alegria. Alegria, meus irmãos! Essa passagem nos leva a olhar para as lutas e crises que estamos enfrentando agora e nos leva a dizer: o que importa? O que importa se a minha vida está nas mãos de Deus? O que importa se Deus está me conduzindo? O que importa? O que importa se o cartão
eu não tenho mais. O que importa é Deus que está no controle. O que importa, eu preciso me alegrar, meus irmãos. Quando os irmãos me veem chorando aqui, não pense que eu estou triste não, viu? Eu estou chorando de alegria na presença. Olha que paradoxo, né? Chorar de alegria na presença do Senhor. Eu escolho me alegrar e não me amargurar. Eu escolho. E você? Três aplicações aqui para você e a gente já termina. Você conhece alguém que, no seu círculo de amizade, que sempre cresce às custas do sacrifício de outra pessoa? Sempre cresce às custas do trabalho do outro? Não responda com amargura. Responda com a pergunta de Paulo: Cristo está sendo anunciado? Cristo está sendo pregado? Se sim, fique alegre. Ah, mas fulano de tal ali está todo desmantelado e prega. Deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. Mas ele ganha a alma e a vida é toda atravessada. Deixa ele com Deus. Deus está no controle. Agora, para nós aqui, para nós, sem ser o outro, porque às vezes a gente prega para o outro, né? A gente não prega para nós. A mensagem às vezes é só para os textos da Bíblia, às vezes é só para o outro, né? Mas tem uns textos da Bíblia que são para nós, né? Qual é o motivo que traz você aqui, né? Qual é a eritéia da sua vida? Por que você está aqui? Você está preocupado com seu lucro pessoal? Você está trabalhando só porque você serve aqui? Porque eu não tenho nada para lhe dar. Por que você vem para cá? É por causa de Cristo? Se é por causa de Cristo, amém. Porque é uma tentação da igreja querer vir à igreja para mostrar alguma coisa para alguém, ou para tentar barganhar com Deus. Não venha não. Não venha para barganhar com Deus. Terceira aplicação e última. A nossa alegria, e eu já vou fechar aqui, para você ver que eu vou terminar. Sandrinha está cansada. A sua alegria precisa ser treinada. A alegria não é algo automático. Você precisa... Por isso que eu estou pregando sobre isso aqui, irmã Jéssica. Irmã Jéssica, eu tenho aprendido com a senhora, irmã Jéssica. Tenho. Mas eu posso dizer também para a senhora, alegria. Talvez não tenha... A senhora não veja a circunstância agora, mas eu quero dizer alegria. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle. Alegria não é automática, ela é treinada. Por isso que Paulo diz, continuarei a me alegrar. Alegria é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Quando você se levanta da sua cama, que se espreguiça assim, todinho, estica os pés, que bota o pé na cama. Eu não sei se você já cai de joelho. Acho engraçado, né? Michele já faz assim, já cai de joelho já. Bota... Eu não sei como é que você faz, mas quando você botar o pé no chão, é você que decide como você vai viver o seu dia. Se alegra ou se vai viver triste. Porque você não pode me dizer nesta noite que é porque você não sabe como eu estou vivendo, é porque não venha com esse papo para mim, por favor. Deus está no controle. Encontre razão para se alegrar em Deus. Encontre razão. Chore na presença de Deus. Mas diante daquele que quer ver você chorando, abra o dentão assim e sorria. Louvado seja Deus. Mesmo quando alguém lhe decepcionar, mesmo quando a situação estiver contra você, sorria. Você está sendo filmado. Fique de pé em nome de Jesus.